Porque a vida social numa democracia já não é bem o contrato do Hobbes, mas numa democracia a vida social é feita de contratos o tempo todo. Então, nós fazemos contratos, fazemos concessões. Veja, há um termo que é muito interessante, que para mim resume muito bem o melhor do liberalismo, que é minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E isso, no fundo, se resume no seguinte: é melhor negócio eu conceder várias coisas, eu pagar imposto, por exemplo, do que morrer de fome. É melhor eu respeitar as leis do que ser assassinado na esquina. E isso tudo está se perdendo. Você tem pessoal que está disposto a botar fogo em tudo, a destruir tudo, como você disse. E esse ponto é muito periclitante. E vem junto com a perda do diálogo, né? Para a gente ter diálogo, a gente precisa de duas condições. Uma, concordância quanto a certos fatos básicos. Claro. Isso a gente sabe pela verdade. Verdade é uma, vamos dizer, é uma praia dos cientistas quanto aos fenômenos, dos jornalistas quanto aos fatos. Então você tem que ter um acordo sobre isso. Quando tem gente que com a maior cara lavada duvida se a Terra é plana ou redonda, como o Olavo de Carvalho, que diz, não estou convencido de que a Terra seja redonda, então fica problemático. Você não tem mais um ponto para dirimir dúvida não por dúvida, mas por cálculo, muitas vezes. Até. Mas, enfim, mas tem pessoas que começam a acreditar mesmo que a Terra possa ser plana, que ou que as eleições tenham sido fraudadas por um enfim... algum robô colocado dentro da sala secreta, cujo algoritmo não é... Aquelas pessoas que vão gritar para o Alexandre de Moraes, quero saber o algoritmo, ele pergunta o que é algoritmo, e você sabe que está livre, está acessível, etc. Mas, enfim, e outro ponto que temos que ter em comum são certos valores. Por exemplo, não matarás, ou por exemplo, não mentir, um compromisso com a verdade, com algo que a gente chama de bem. Nós podemos até discordar sobre o conceito de bem, sobre o conceito de verdade, mas nós temos que ter um acordo sobre certos valores, certos fatos. Na hora que nós não temos isso, fica muito complicado. Eu lembro que logo depois da eleição, eu dei uma palestra online e tinha um pessoal lá que era terrível, faziam esses questionamentos absurdos sobre os fatos. Aí eu comentei com eles que, na caso de dúvidas, desse um Google. Aí uma das pessoas escreveu lá nos comentários: Google, Folha de São Paulo, Foro de São Paulo, tudo comunista. Então aí fica muito difícil, quando você não tem mais um referencial mínimo, ou mesmo um referencial, quer dizer, não matarás, ou direitos humanos. Quer dizer, na hora que essas coisas todas podem ser postas em xeque, fica muito complicado o contrato social, a convivência, o futuro da humanidade. Claro. Professor, sem querer repetir a lei de Godwin, né? Quando você apela ao nazismo, você já perdeu o debate, né? Mas é curioso que o Godwin deu uma entrevista aqui no Brasil e disse: no caso do Bolsonaro, pode apelar que tudo bem, eu libero. Eu libero. Mas a ascensão nazista, tem um documentário recente, quer dizer, tem um momento que eles capturam a intelectualidade mesmo. Então, aquilo que era um movimento de um marginal, num dado momento, captura a elite, parte da elite intelectual alemã, assim como o fascismo capturou parte da elite intelectual italiana. O senhor vem de um momento, eu também venho, em que, digamos assim, o establishment brasileiro aderiu à tese do fim da ditadura e aderiu a algumas posições progressistas, hoje chamadas progressistas, que eram, em suma, defesa da democracia. Parece-me haver uma corrosão de parte importante daquilo que, se não a elite intelectual, mas pelo menos a parte mais ilustrada da sociedade. E eu vou dar um exemplo. Houve o primeiro debate presidencial entre o Trump e o Biden, e de fato o desempenho do Biden foi desastroso por várias razões que se queira. Agora, a quantidade de mentiras que o Trump contou o tempo inteiro, não é assim que ele contou uma mentirinha ou outra. Ele passou o programa mentindo e se desviando das questões. Quando eu fui para a imprensa americana ainda aqui e ali chamou atenção para as mentiras dele. Na imprensa brasileira, as mentiras foram consideradas quase nada e tudo se concentrou no desempenho ruim, efetivamente, do Biden. O que eu quero dizer? Há um risco de a mentira ser entronizada como um exercício regular
de linguagem, de poder, de afetos, de política, de sorte que a gente perde uma questão essencial da formação humana, da civilização. A diferença entre a verdade e a mentira, que sempre foi muito relevante, né? Aliás, o senhor é professor de ética. Não, você tem razão. E isso normaliza a mentira. Quer dizer, essa cobertura da imprensa brasileira, que não tinha reparado, mas que fica apenas na forma, mas não entra no conteúdo das proposições, é muito grave. Porque passa toda a falha do Biden é apenas o fato de que ele não soube responder no momento certo. De que ele é velho, que ele é meio gagá, de que ele ficou perdido. Voz é rouca, anda mal. O que não quer dizer que ele... Que é menos pior do que ser mentiroso. O que não quer dizer que ele tenha perdido o raciocínio, nada. Quer dizer, todos nós corremos o risco de ter um mau momento, de falar mal. Uma pessoa com idade, claro, que corre mais esse risco. Agora, a questão principal devia ser quem disse a verdade, quem mentiu. E é curioso que a gente tem vezes em que a imprensa coloca essa questão mesmo, coloca, não só no Brasil, a imprensa mundial, questiona o que foi dito de verdade, o que foi dito de mentira. Eu vi o debate na França entre Ségolène Royal e Nicolas Sarkozy, a véspera do segundo turno, em 2007. E eu lembro que, em seguida, diante de algumas afirmações que eles fizeram sobre não sei o quê, começaram a mexer no Wikipédia aquela noite mesmo, alterando, um grupo alterava para favorecer outro grupo, não lembro o que era, o número de centrais nucleares, talvez uma coisa assim, 5 ou 3, e até que a Wikipédia rapidamente bloqueou os verbetes em questão. Mas veja, é uma consideração importante. Quer dizer, quem está dizendo a verdade? Você errou nos fatos? Sim, erros são pequenos, cada um de nós pode cometer. Mas mentira é outra coisa. E essa é outra coisa também que a gente tem que resgatar muito, porque com frequência eu vejo afirmações 5 mentiras sobre a internet, quando são 5 inverdades. Mentira sempre supõe a intenção de enganar. E a intenção de enganar muda totalmente a coisa. Nós podemos errar, e um erro é inocente, mesmo que possa ter consequências ruins. Agora, a mentira nunca é inocente. E a fake news não é senão a mentira em escala industrial. Não é a mentirinha branca, eu atrasei porque isso, aquilo. Mas é uma mentira realmente visando a causar uma devastação muito grande, né? Mas talvez haja uma modificação de paradigma aqui, porque nós temos uma partidarização da mentira. A mentira tem lado, quer dizer, ou seja, a mentira do meu lado pode, a mentira do outro lado não pode. E antes nenhuma mentira podia. Para falar de ética, no fim do dia, nós temos uma relativização completa da qualificação da mentira. Minha mentira é boa, ela é útil, porque ela me permite vencer meu oponente. Né? Enquanto a mentira do oponente é abjeta porque ela tenta me vencer. Mas a mentira, mesmo a mentira, vamos dizer, do nosso lado, entre aspas, ela tem pernas curtas. E não apenas porque ela acaba desmentida. Eu fui muito marcado por um texto, uma passagem do Wilhelm Reich, na Psicologia de Massa do Fascismo. É um livro que tem 3 edições, com 3 composições diferentes. Eu estou pensando na última edição, que é mais de 10 anos depois da primeira, em que ele tem um capítulo notável sobre as massas e o poder. Acho que é o capítulo 12, em que ele fala, a certa altura, que a propaganda comunista na União Soviética insistia tanto que o metrô de Moscou, por exemplo, era uma realização do socialismo, que quando algum soviético via os metrôs ocidentais, ele não sabia mais o que era socialismo. Porque se o capitalismo também tinha isso, qual é o plus, qual é a vantagem do socialismo? E eu acho esse um problema grande. Toda vez que eu vejo alguém de esquerda faltando com a verdade, mesmo que super bem intencionado, porque sempre... Nós nos igualamos a eles. Não é só, você perde o seu diferencial. Quer dizer, o diferencial está onde? O Lenin dizia que o socialismo era um soviético mais eletrificação, ou seja, o desenvolvimento econômico, tecnológico da eletricidade, mais uma forma democrática de governo, que eram conselhos de base que decidiriam as coisas. Nada do que foi a União Soviética, uma utopia na época. Mas, enfim, quando se perde essa ideia dos sovietes, essa ideia da discussão pública, essa ideia de conquistar um mundo melhor, fica pobre tudo isso, né? Se for só um avanço tecnológico, o capitalismo também é capaz. E, historicamente, foi mais capaz que o comunismo.